Vamos lá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós iremos ver um pouquinho sobre o mol. O que é esse mol, né? Então assim, a gente vai começar com a definição básica de que o mol ele é uma quantidade de matéria. Mas quanto que é essa quantidade de matéria? Em que ele pode ser convertido, né? E como que eu vou usar ele? É a mesma coisa de moléculas? Então todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo, eu espero que para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o mol? O mol ele é o coeficiente dos reagentes químicos. Então, como que eu vou encontrar a quantidade de mol que eu teria em uma reação química? É aquele mesmo valorzinho que a gente começou o curso, né, vendo ali em equação química, ou seja, era o momento do coeficiente, né, dos reagentes. Né? Então, quando você tinha lá na molécula de água, olha aí, ó, olha aí aquele coeficiente, nós tínhamos coeficiente 2, então aqui eu teria 2 mol de gás hidrogênio. Aqui não tinha número nenhum, então eu tinha quantos? 1, né? Quando não tem, é 1, então eu tinha 1 mol. E aqui eu teria 2 mols de água. Então, baseado nisso aí, você consegue, né, encontrar a quantidade que nós teríamos aí de mol. Vamos lá. Então, o que mais pode ser acrescido aí relacionado ao mol, tá? Vamos lá. Uma coisa, muito cuidado para não confundir o índice com o coeficiente, aquilo que eu expliquei lá na equação química, né? Ou seja, esse 2, ele não é a mesma coisa do número que tivesse aqui. Então você não ia me dizer que teria 2 mols de O. Não, fica bem claro que isso aí é o número de quê? Isso aí está multiplicando a quantidade que eu tenho de hidrogênio, né? E aqui quando não tem, pronto, só a revisadinha básica lá da nossa primeira aula, que era de equação química, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós teríamos quantos mols? H2O. Quando não tem número nenhum, eu sei que o valor é 1. Então aqui eu teria 1 mol. Então H2O, só para você lembrar lá do índice, H2O é diferente de H2O2. Tá? Ah, mas eu vi H2O2, eu vi H2O, será que é água? Não, porque agora nós não temos mais só um oxigênio, nós temos dois, tá? Então isso vai diferir a molécula, vai diferenciar ela, né? Então nós temos aí H2O2. E quem é esse daí? Você sabe me dizer quem que seria? Talvez aí pense isso, você sabe o nome. Então, nesse caso aqui, nós temos o peróxido de hidrogênio, né? Ou seja, a água oxigenada. Água com oxigênio a mais. H2O tem um oxigênio. Quando ele tem um oxigênio a mais, fica água oxigenada. Simples, né? De lembrar assim. Pronto. Então, vamos lá. Então, quando você vê uma equação química como essa aí que eu estou trazendo para vocês em cima, ó. Deixa eu diminuir o zoom. Aí em cima, nós temos o quê? Nós temos quantos mols reagindo com quantos mols? Opa, agora eu sei que eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás metano, que é esse aqui que está aqui do lado, reagindo com 2 mols de gás carbônico, que é o que está aí do lado também. Aqui quando não tinha um número, né, por isso que eu coloquei em parênteses, ó. Então, tá gerando, né, tá produzindo 1 mol aí de CO2 e também tá produzindo 2 mols de água, né, que é H2O. Pronto. Creio que esteja bem explicadinho. Vamos agora responder uma pergunta que é muito comum dentro de sala de aula, né? Que é o que? Mol e moléculas é a mesma coisa? Ó, professor, seguinte, quando você estava lá em equação química, você me falou que aquele coeficiente, né, ele seria basicamente uns pacotinhos, e aí aquele valor mediria o pacotinho. Quando a gente está falando da perspectiva reação química a nível molecular, ou seja, molécula reagindo com molécula, é exatamente assim. Você tem duas moléculas disso reagindo com uma molécula disso, formando duas moléculas disso. Os disso aí, no caso, né, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e a água, enfim. E aí, quando eu estou falando a nível molecular, quando eu trago para mol, é quando, né, eu também poderia fazer as conversões para grama, e aí já mais à frente isso vai ficar claro. Então, mol e moléculas não são a mesma coisa, tá? São diferentes. Porque, por exemplo, já vou dar um spoiler de massa, tá? Só para que isso seja compreendido. H2, né? O hidrogênio, ele vale um U, lá a unidade atômica, né? Lá na tabela periódica. Uma moléculazinha de hidrogênio tem massa 1 U, no caso, um átomo de hidrogênio. Agora, quando eu tenho H2, eu tenho aquele 1 vezes 2. Relaxa que massa molar eu vou explicar bem direitinho lá na parte de massa molar. Mas só para eu explicar aqui. Então, o próprio hidrogênio, ele tem 2 U. Então, se eu perguntasse para você quanto que é a massa de dois átomos de hidrogênio ligados uns nos outros, ou seja, uma molécula de gás hidrogênio, você me diria que a massa dele é 2 U. Segura aí. Agora, se eu te perguntasse quanto que era a massa de 1 mol, você já me diria que seria 2G, que é 2 o quê? 2 gramas. Você só vai trocar a letrinha. Você vai entender logo à frente. Já eu mostro para vocês a diferença. Então existe uma diferença.
tá? Uma coisa é a moléculazinha, só aquela molécula que está lá. Outra coisa é um mol, que vão ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons juntos para formar aquela massa que eu encontro aqui em grama. Então, aquele hidrogêniozinho sozinho, ele é 2U. Agora, quando eu estou falando de 1 mol de gás hidrogênio, eu já vou estar relacionado a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio, que vão se juntar umas com as outras, para que eu tenha, né, 2 gramas desse gás. Então, observa aí. São inúmeros, né, inúmeros átomos ou moléculas, né, de gás hidrogênio para que eu chegue a 1 mol. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas correlações de mol e da massa que vai fazer bastante sentido para vocês, tá? Então vamos lá. Relacionado sobre 1 mol. Então, mol e molécula é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Né? Então nós temos aí, ó, 1 mol de qualquer átomo, íon ou molécula é proporcional à quantidade de constante de Avogadro. Que número é esse da constante de Avogadro? É esse aqui que já está marcado de amarelo, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu vou ter 1 mol quando eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Para eu ter 1 mol de água, eu vou ter que ter tudo isso aí de moléculas de água reunidas para que eu tenha 1 mol de água. Tá? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui, ó, esse aqui é um número fixo, tá? Um número fixo de partículas que serão necessárias para que eu chegue a 1 mol. Então, quanto que vale 1 mol? Vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas reunidas para chegar em esse 1 mol. Então, vamos lá, ó. É proporcional à quantidade da constante de Avogadro, como eu já falei. Olha o número como é alto. 602 sextilhões. Cara, é um número gigante, né? Então, você precisa de muitas partículas reunidas para encontrar 1 mol disso. Vamos lá, algumas comparações, algumas conversõezinhas básicas, só para vocês entenderem quanto que equivale aí, como é que se usa esse Avogadro relacionado ao mol. Né? Então, 1 mol de átomos de carbono vai corresponder ao quê? A 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Para chegar a 1 mol. 1 mol de íons de Na+, que é aquele íon que é liberado quando o sal se dissolve em água, por exemplo. Né? Então você tem que ter 6,02 vezes 10 a 23 íons de Na+. Tá dando para entender já, né? Ó? Então 1 mol de N, só de N, sozinho, do átomo N, tá ali, ó, mesma quantidade em átomos. 1 mol de 1 mol de N2, deixa eu passar ali para cima. Ó, 1 mol de N2, mesma quantidade, né, de moléculas aí para chegar até esse 1 mol de N2. Então, para que descomplique um pouquinho essa correlação da diferença entre mol e moléculas, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Inclusive alguns do nosso cotidiano, para você identificar quanto corresponde um mol, falando assim do seu cotidiano mesmo. Tá? Então vamos lá. 1 mol de moléculas. Aí são vários exemplos, né, de substâncias, ó, tá? De substâncias e a quantidade correspondente a 1 mol dessas substâncias. Vou mostrar alguns exemplos. Vamos lá. Então, 12 gramas de carbono, por exemplo, é mais ou menos esse montinho aí de pozinho preto, tá? Então, isso aí é a quantidade relativa, né? A quantidade que seria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, no caso aqui são átomos, né, de carbono, para chegar a essas 12 graminhas que você está vendo aí. Então são 6 basicamente, né, 6 moléculas de carbono para chegar nessa quantidade visível de 12 gramas de carbono. Outros exemplos de 1 mol aí, agora eu vou só citando, tá? Nós temos 64 gramas de cobre, que corresponde a 1 mol de cobre, 207 gramas de chumbo, 201 gramas de mercúrio. Aqui é 32 gramas de enxofre. Tem mais exemplos. Nós temos aqui, ó, 18 gramas de água, né? 18 gramas de água. Temos aí 46 gramas de etanol. Temos 180 gramas. E tudo isso está correspondendo a 1 mol dessas respectivas substâncias. Aqui é 1 mol de glicose, 180 gramas. A sacarose, que é o açúcar, né, que a gente usa, aquele açúcar cristalizadozinho, ó, 342 gramas, que corresponde exatamente, ó, à massa de mol, né, dessa sacarose. Olha aqui mais exemplos. 58 gramas de NaCl. Isso aqui, o que é NaCl? Você lembra que é NaCl? NaCl é sal, pivete, né? Lembra lá do meme? Pronto. NaCl significa aí, né? Representa pra gente o sal. Ó, 100 gramas de quê? De CaCO3, carbonato de cálcio. Nós temos aqui também 278 gramas, ó, de sulfato de ferro
heptahidratado. Esse nome aí você aprende lá na inorgânica, tá? Se tiver passado já pelo módulo, você já aprendeu. Olha aqui, nós temos também 78 gramas de Na2O2 e por aí vai, né? São várias substâncias que a gente citou por aqui. E aí, deu certo com essa compreensão de mol? Você já está conseguindo correlacionar quanto que é a diferença de uma molécula para um mol? De que um mol você vai precisar de 6 trilhões moléculas, ou 6 trilhões átomos, 6 trilhões íons, para chegar até um mol, né? Que é essa quantidade que a gente vai trabalhar agora. Né? Por que esse mol ele vai ser tão importante no nosso estudo de cálculo estequiométrico? Porque é a partir dele que nós faremos várias conversões para as medidas que nós precisarmos, né, aí, nesses cálculos que estão por vir. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês. Beleza, já compreendi o mol. Mas em que esse mol ele pode ser convertido?